Olá, no Conversa de Peso de hoje vamos falar sobre determinação, conhecimento técnico e autenticidade no mundo da propriedade intelectual e da inovação. Minha convidada de hoje é natural de Campo Bom, a filha do seu Fernando e da dona Maria, formada em administração pela INH, mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pelo IFRS, e com MBA em Propriedade Intelectual, Direito e Ética pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Desde cedo mostrou garra, aos 11 anos teve seu primeiro emprego e nunca parou. Já trabalhou em pet shop, foi manicure, operou máquina de sorvete e fez estágio na Caixa Federal. Cada experiência foi moldando o seu caráter. Esposa do César, atua com destaque na Village Marcas e Patentes, sendo uma das responsáveis pela expansão da empresa no Rio Grande do Sul. Ao longo da carreira, tem contribuído com estratégias de proteção de ativos e gestão de portfólio de propriedade intelectual para empresas dos mais diversos setores, além de levar conhecimento para universidades, associações e eventos por meio de palestras e consultorias. Mãe da pequena Alice, divide seu tempo entre o mundo técnico da inovação e da propriedade intelectual e o afeto da família e dos amigos em busca constante de novas experiências e crescimento pessoal. Hoje teremos uma conversa de peso com Fernanda Halter. Muito bem-vinda, Fernanda, para essa conversa de peso. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui contigo. Marcas e patentes parece um bicho de outro planeta para quem não entende muito desse universo. Assim. Nem sempre foi uma paixão tua, eu imagino. Não, mas a partir do momento que eu conheci, eu me apaixonei. Aí foi amor à primeira vista. Foi amor, porque... Nunca te vi, sempre te amei. Bem isso, porque eu não, falava em marca, para mim a marca é o nome das roupas, marca, a gente nunca pensa muito sobre. E patente a gente pensa o quê, né? Então... Na patente do exército, é claro, né? Não, claro. A graduação ali. Então, quando eu entrei na Village, eu não tinha noção do que era, né? E quando eu entendi a importância, que isso traz para as empresas, para as pessoas, falei, isso que eu quero. Quero ajudar essa galera aí a ficar protegida. Ô, Fernanda, como se dá essa trajetória da tua vida, hein? Trabalhando desde muito cedo e com tantas coisas tão diferentes até chegar a esse momento de vida onde hoje tu és sócia da empresa. Isso. Né? Eu sempre tive, assim, essa vontade de ter o meu dinheiro, de ter essa independência. Então, com 11 anos, eu fui babá. Meu primeiro emprego foi babá, onde a minha vizinha da frente, que ia trabalhar, deixava a pequena dela comigo em casa para mim cuidar. Então, depois daí que eu vi que era ter o seu dinheiro, para comprar o seu lanche na escola, sem precisar pedir, eu sempre gostei muito disso. Até porque a gente sabe as condições lá atrás, como eram mais difíceis, Então, eu não precisar pedir aquilo para minha mãe me deixava muito feliz. Então, desde aquilo eu não parei mais e era biquinho, onde precisava de alguém ou para cuidar de uma criança, ou para trabalhar numa máquina de sorvete, ou para trabalhar num pet shop, eu estava indo. Onde precisava de apoio que eu poderia ajudar, eu estava indo, E foi assim. Aí, por último, antes de ingressar na Village, eu estava fazendo um estágio na Caixa Federal da Bento. Fiquei 1 ano e meio, o estágio era por 2 anos, mas aí veio a oportunidade da Village. Pensei, por que não, Então, passei pelo processo e aí iniciei. Já fazia faculdade? Não, eu estava fazendo contabilidade, técnico em contabilidade. Tudo assim, então. Nem com marcas e patentes, nem com a Caixa Federal. Não. Mas chegava a pensar em fazer uma carreira dentro da contabilidade? Ou era pela banda larga, assim, pelas oportunidades que podiam se abrir disso? Exato. Quando eu fazia estágio na Caixa, era o estágio vinculado ao estagiário estar estudando, E tu não pode trocar de escola durante o estágio. Então, eu me formei e eu tinha mais 1 ano de estágio ainda. E a escola que eu me formei era técnica. Então, quando eu terminei o 3º ano, eu iniciei na contabilidade e fiz aquele ano para aproveitar e continuar no meu estágio, Então, nem era a contabilidade também. Não, nunca foi uma paixão a contabilidade, mas me ajudou muito depois na faculdade. E hoje até para os atendimentos com o cliente, a gente trabalha muito em parceria com contadores. Então, aquela bagagem da contabilidade, por mais que eu não era o intuito da época,
me ajudou bastante. Tu compreende o universo deles. Exatamente. Quantos anos de Village? 15, recém-feitos. E quando nasce essa oportunidade de ser uma das associadas, hein? Porque tu entrou lá, caixa baixa, como a gente diz, né? Trabalhando lá na operação, né? Isso. Então, quando eu ingressei na Village, era para fazer a parte administrativa, né? Então, eu era assessora, a gente tinha um diretor aqui na região, e eu fazia toda essa parte administrativa, contato com o cliente, documentação, enfim. Mas eu sempre gostei muito dessa parte da interação de fato, né? E o legal é que a gente trabalha com serviço, a gente tem não deixa de ser uma venda, mas não é uma venda que eu te entrego o produto, tchau, até logo, né? É uma venda consultiva. E eu gosto muito disso, eu gosto de criar estratégia, enfim. Então eu fui convidada para exercer o comercial também da Village e comecei a fazer participação em eventos, o atendimento, né, próprio, e ali eu me encantei. E daí o convite veio depois do trabalho, né, que foi sendo feito. A marca Village já tem 39 anos, então é uma empresa bem antiga já. A matriz fica em São Paulo, em São José do Rio Preto, então em São Paulo a gente concentra maior número de escritórios, né? E com o passar do tempo foi feita essa expansão. Então abriu-se escritório em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiânia, né? E aqui no Rio Grande do Sul. Escritório nacional com atuação internacional. Internacional. Nós temos 3 escritórios fora. Puxa vida. Por que se dá essa relação internacional? Porque nós trabalhamos com registro de marcas e patentes no mundo inteiro. Né? Então, para a gente ter escritórios fora é muito importante na representatividade dos nossos clientes também. Quer dizer, eu quero vender a minha marca, o meu produto para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, para o Japão. Essa marca minha é bom que esteja segura, reservada a mim, em outros lugares. Exatamente. Ou, para além disso, a patente de uma invenção. É isso? Exatamente. Duas frentes. As proteções, tanto marca quanto patente, são válidas em território nacional. Então, se eu faço um registro de marca no Brasil, eu tenho exclusividade dessa marca no Brasil. Se eu tenho interesse em expandir essa minha proteção, em todos os países que eu vou divulgar minha marca, ou vou mandar o meu produto, eu quero que minha patente tenha exclusividade, eu tenho que fazer a proteção nesses países. Onde estão posicionados esses escritórios hoje, só para ter noção? Miami, Beijing e Alemanha. 3 continentes diferentes, olhando para esse todo desses continentes. Imagino que o escritório na Alemanha ele atue por toda a União Europeia, exato, provavelmente. Exato. As legislações são sempre muito diferentes ou elas podem ser convergentes respeitando essa legislação internacional? Então, tem um acordo, né, de propriedade intelectual que alguns países então fazem parte, né? Mas ainda cada país tem a sua legislação. Tende a seguir linhas muito próximas, tá? Então o Brasil às vezes segue um padrão de julgamento, os Estados Unidos outro, a parte da União Europeia outro, mas a base é igual. Tu estava me falando recentemente que hoje está muito rápido fazer a proteção de uma marca no Brasil, né? Porque então, era um processo que demorava uma década, né? Muito, muito tempo. É isso mesmo, isso. tá? Breve? Pode melhorar mais, já esteve melhor. Claro. Já esteve melhor. Há 15 anos atrás, quando eu entrei, levava mais ou menos 3 anos para ser julgada uma marca. E com o passar do tempo, esse prazo foi reduzindo. Então, dando tudo certo, era 3 anos. Dando tudo certo, 3 anos. Sem nenhum contratempo. Foi reduzindo e chegou em até 6 meses. Tava lindo. Aí começou a aumentar de novo. Então hoje a gente está em 18 meses, mais ou menos, para ter uma marca julgada, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso, claro, se não tiver contestação, como é que chama? Disputa? Como é que... Pode ter alguma oposição, algum indeferimento, que daí exige recurso. Oposição é quando eu tenho minha marca e acho que a tua vai agredir a mim. Exatamente. É isso? Tu tá querendo te fazer em cima do que eu já fiz aqui. Exato, aí eu me oponho no teu pedido. E aí eu tenho a garantia, o direito está comigo, é isso? E vocês aí. fazem tudo isso? Toda essa parte também. Vocês ficam de olho quando aparece alguma coisa parecida com a marca do cliente? Esse acompanhamento é feito ao longo da trajetória? Sim. Ou mesmo que não apareça, mas tem uma outra lá
Eu me lembro antigamente que a Petrobras tinha um que era uma marca muito parecida, que era um 13, assim, o BR, né? Era um 1 e o 3, daí dizia, não, isso aqui não é BR, é um 3. Quando era, na verdade, a tentativa de colar numa marca muito conceituada, né? Para ter alguma vantagem comercial em torno disso, né? Isso. Como faz daí? Daí é só por denúncia mesmo? Nós conseguimos, eu digo nós quanto empresa, né? Nós temos um monitoramento semanal, toda semana o NPI atualiza os processos, né? Publica processos novos, enfim. Então a gente monitora isso semanalmente para os nossos clientes. Então se alguém tentar ingressar com uma marca próxima, a gente tem esse conhecimento, né? Através desse acompanhamento e informa o cliente. Então isso é se alguém tentar ingressar com algo similar. Agora, pessoas que não registram, que não tentam registrar, estão usando uma marca de má fé ou identidade visual, enfim, do outro de má fé, aí é por denúncia, né? Ou acontece muito o pessoal começar a receber correspondência errado, chegar uma correspondência para uma outra pessoa, chegar na tua empresa, chegar na minha errado. Então. E com o Google hoje é muito fácil, né? Sim. Tu localizar. Google Lens, por exemplo, pega uma imagem de uma fachada e percorre o mundo e tá ali muito parecidinha com a tua lá do outro lado, usando uma marca próxima da tua. Exato. Esse assunto que pode parecer que não diz respeito às pessoas de maneira geral, ele diz respeito a todos nós, né? Com Isso certeza. fica muito evidente, por exemplo, quando a gente fala numa quebra de patente, né? E coisas que o Vale em seguidinho. Eu quero falar sobre isso, porque, por exemplo, a quebra de patente de um remédio, ou coisa que o Vale, porque também tem coisas diferentes em torno disso, né? A Fernanda vai falar sobre isso com a gente em seguida. Diz respeito exatamente ao nosso bolso, né? Tanto pelo preço de um medicamento, acesso ao medicamento, a cura de uma doença grave, pode se dar a partir da facilitação dessa chegada, assim. Mas eu, falando como empreendedor, que é boa parte das pessoas que nos acompanham aqui, que querem ter esses registros preservados e apostam no crescimento do seu negócio. O que é pior, né? Em algum momento até não tem uma ambição do teu negócio ser internacional, coisa que vai, mas daqui a pouco tem alguém que enxerga uma brecha, que vai lá, ele registra na tua frente, e aí tu não pode usar uma marca que tu está trabalhando 5, 10, 15, 20, 30 anos às vezes. Né? Eu acho que essa é a maior importância de ter um registro de marca. Né? Porque assim, não necessariamente alguém pode registrar para te prejudicar, não necessariamente alguém... A pessoa pode estar em outro estado trabalhando com uma marca e registrar. Isso. Né? E a partir do momento que ela tem essa exclusividade, se ela colocar no Google, por exemplo, empresas que usam a marca dela, ela tem direito a fazer uma notificação para que essa empresa cesse o uso, né? Então, às vezes as pessoas dizem, Fê, mas meu negócio é aqui no meu bairro, não tem por que eu registrar a marca, né? Mas e se outro fizer, né, uma loja igual, um comércio, enfim, usar a tua marca em outra cidade? Não me importo. Tá, e se essa pessoa nessa outra cidade registrar a tua marca e te impedir de usar? Daí eu me importo, aí é outros 500, coisas, né? Então pode acontecer isso também. Então, o registro, o que ele te garante? A exclusividade do território nacional daquele nome, daquela marca, naquela atividade. Então, quando diz aquele nome daquela marca, é porque pode ser as duas coisas, ou inclusive as duas. Isso, porque a gente pode proteger só a marca escrita, tanto quanto a identidade visual junto, né? O logotipo. Louco. Quando a gente fala da marca, não me preserva esse nome para todos os segmentos, né? Isso é muito por área de atuação, é isso? Exatamente. O INPI, que é o órgão onde a gente faz, né, essa questão dos registros, ele me fornece 45 classes para mim enquadrar uma marca. Eu gosto de mostrar como os quinais de uma empresa quando tu vai abrir. Cada número representa uma atividade, um segmento, né? Com registro de marca é muito próximo. Tem 45 classes, da 1 a 34 produto, da 35 a 45 prestação de serviço. Então pode que a mesma marca seja registrada por titulares diferentes em classes diferentes. Veja, tem revista e tem produto de limpeza. Ambas marcas são registradas, as mesmas são Veja, só que são em segmentos distintos. Muito bem. E patente, hein? Invenção. O pessoal quer inventar muita coisa, quer proteger isso, tudo vale, quem faz uma curadoria disso, como é que vocês apoiam isso? Vamos conversar sobre isso e quero falar sobre essa quebra de patentes de medicamentos.
por exemplo, né? Como é que fica a nossa vida com a sobretaxa, por exemplo, americana? Olha só a gravidade que a gente está falando, né? No momento em que a gente é sobretaxado em 50%, ida e vinda, como fica o preço daí desse produto, desse remédio, por exemplo, que pode estar vindo para cá? Então a gente precisa estar de olho e compreender bem como isso funciona na volta do intervalo hoje, na conversa de peso. A Exatos é um sonho, a Exatos é encantar, a Exatos é humanizar. Ela se preocupa muito com o CNPJ, que é uma vida. Porque o nosso grande objetivo, sim, era dar continuidade no sonho dos empresários. É o que nós fizemos com muito carinho pelo nosso cliente. Então nós temos isso dentro dos nossos princípios, né, que é se colocar no lugar do cliente. A Exatos hoje tem um conjunto de 90 profissionais. O nosso dia a dia ele é criado num embasamento que a gente traz lá de casa, se sentir bem. Então, mesmo que tudo esteja ainda tecnológico, online, ainda a Exatos é o grande diferencial para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente senta, conversa, a gente planeja junto. Então, a Exatos tem essa aproximação, uma coisa que a gente não abre a mão, olho no olho, ainda faz muita diferença. Você já conhece o espaço que está transformando o modo de trabalhar em Novo Hamburgo e região? Um ambiente inspirador, com estrutura completa, internet rápida e tudo que o seu negócio precisa. Aqui você trabalha, se conecta e cresce ao lado de quem também está construindo o futuro. Além do dia a dia, é o local ideal para eventos, imersões, treinamentos e ideias com propósito. Coworking 360, mais que um espaço, um ecossistema para o seu sucesso. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a diretora, sócia da Village Marcas e Patentes, Fernanda Halter, um oferecimento de Mercator, feiras e eventos. A gente tem um encontro marcado, hein? Lá no Serra Parque, em Gramado, é a Geronto Fair, junto com a gente, a faculdade da Fernanda, faculdade INH, que você vive o conhecimento e Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Fernanda, te provocava antes da gente ir para o intervalo, hein? A gente sabe que esse negócio de inventor... Lembro lá que tem uma figurinha que correu, um texto, né? Que correu na Inglaterra vitoriana, lá 1880, 1890, dizendo, olha,
tudo que tinha para ser inventado já foi inventado. Mentira, né? Mas tem gente que se dedica a invenções, né? Exato. Gente que tem centenas de invenções, de grandes invenções, de relevantes invenções. Mas também tem aquelas pessoas que acham que inventar algo que nunca foi feito, nunca existiu, pode ser a porta para a solução dos problemas financeiros. Tem muita gente que bate na porta pedindo apoio para isso, hein? Tem. Olha, inventei uma coisa maravilhosa, que eu vou ficar rico com isso. Tem bastante também. O que acontece com a invenção, né? Algumas coisas são passíveis de proteção e outras não. Né? Por exemplo, questão de método de ensino, método de jogos, né? Não são passíveis de proteção. O que a gente consegue proteger? A formulação química de produtos, que aí a gente entra com essa questão de medicamentos, né, que protegem as fórmulas. Processo, eu faço uma melhoria de um processo, ou produtos, né? Então, são as formas de proteção que a gente tem através da patente. Como é que um processo pode ser tutelado pela lei? Um processo de uma construção de casas em... Um modelo. Exato, Quando... o processo que isso é feito, né? Entendi. Eu fiz desse formato, daí reduzi o tempo, reduzi o custo, não foi poluição para o ar, enfim, algumas mudanças em um processo de produção podem levar a uma patente. Entendi. Isso bate no escritório de vez em quando? Bate sim. E o que são essas coisas assim que acontecem que não dá certo, hein? O cara chega e tu vê que é só para ver se consegue usufruir de alguma vantagem, assim, ou que aquilo ali é muito bom para ele, daí tu imagina, daí tu faça e pronto, né? Não, a gente sempre orienta, né? Quando o cliente às vezes chega com uma ideia, eu quero proteger essa ideia para que ninguém mais faça isso. A patente, ela não protege a ideia em si, porque se protegesse, eu brinco que eu teria que pegar a cabecinha dessa pessoa e levar a cabeça, que a ideia está ali. Então, ela protege o produto, ela protege o processo, né? Mas eu não tenho como reivindicar que ninguém faça aquilo de uma outra forma. Entendi. Então, se tu conseguir fazer diferente do que já existe, sim, tu pode ter uma outra patente, né? Entendi. E os medicamentos, hein? Essa é um exemplo do que a gente pode sofrer com o tarifaço, por exemplo, né? com essa sobretaxa que agora os americanos estão implantando contra o Brasil, já em vigor, mas também discutindo isso com vários outros lugares do mundo e tal. O quanto isso pode ser prejudicial para nós, hein? O que pode acontecer no meio do caminho de forma que nos deixe maus lençóis? Hein? Tá, perfeito, Rodrigo. Uma pergunta bem pertinente, né, em função do momento que a gente está vivendo. Esse assunto da quebra de patentes, por exemplo, já veio na época da pandemia também. E a gente teve um caso em 2007 que foi para um medicamento para HIV, que houve, né, uma licença compulsória. E aí a gente começa a explicação por aí. Quebra de patente não existe na nossa legislação. O que existe é uma licença compulsória. Ou seja, o governo faz contato com esse detentor dessa patente, né? E é feita uma negociação. Não é assim, olha, essa patente está quebrada, qualquer um vai poder fazer o uso. E está sendo divulgado muito isso, né? Que o Brasil faria, então, uma retaliação a essa questão das taxas do tarifaço com essa quebra de patente. Mas o que é a licença compulsória? Eu preciso negociar com o titular dessa patente, porque ele tem a patente nos Estados Unidos e ele estendeu essa patente aqui para o Brasil. Então, só ele pode fazer o uso, explorar aquele produto aqui no Brasil. Qualquer laboratório farmacêutico faz isso no mundo inteiro. Exatamente. Onde tem mercado interessante para ele. Exatamente. Então, o governo chega lá e diz, olha, o laboratório tal, a gente precisa, né, que seja feita essa licença compulsória, porque é um caso de emergência nacional. Né? Foi o caso do HIV em 2007. A gente estava passando por um surto, a gente precisava ter acesso àquele medicamento. Então, foi feita essa negociação com o laboratório. Eu preciso ter um medicamento mais acessível. Então, eu quero te comprar, eu quero te pagar, né, para te autorizar que eu faça em outros laboratórios. Então, não é simplesmente quebrou
o titular não tem mais direito. Pelo contrário, a licença compulsória ela tem que respeitar os direitos desse autor da patente. Que a patente te dá isso, ela te dá o monopólio por um tempo daquele produto, né? Então, isso é lei, isso é legal, é um direito que essa empresa tem. Eu não posso simplesmente chegar lá e tirar esse direito dela. Está preservado dentro do direito pátrio aqui. Tá? Exato. Mas eu lembro que no caso dos medicamentos de HIV, foi vendido para a população, inclusive pelo governo da época. Me lembro que era o ministro, quem começou todo esse processo foi o ministro José Serra, governo Fernando Henrique, que foi algo muito importante, muito positivo para o Brasil, verdadeiramente, né? Mas se vendia como agora a gente assumiu as rédeas aqui, a autoridade, a autonomia, e a gente está quebrando a patente, então agora vai ser muito mais barato, porque de fato foi muito mais barato proporcionalmente, porque o governo subsidiava esses medicamentos. Né? Mas vendiam de forma errada para nós, então, é isso? Isso, porque o que acontece? Foi concedido a licença, então foi negociado com esse laboratório, foi pago um valor justo de mercado para que eles tivessem essa autorização de outros laboratórios produzirem. Mas esse laboratório detentor da patente original foi pago. Esse é um dos requisitos. Ele foi... Tu não pode lesar ele, né? Foi contemplado. Foi contemplado. Então foi feita essa compra dessa licença. Olha só. Então é uma licença para outras empresas explorarem. A gente é ignorante mesmo. Tá tudo certo, não tem problema. Não tem chance disso acontecer necessariamente agora, até porque não seria um processo simples e não tem essa necessidade realmente, ou tu enxerga isso como algo possível para alguma coisa? Olha, não é uma coisa que é rápida, né? Não é assim, amanheceu, amanhã... Tu sabe de alguma negociação, andamento em relação a isso? Não. Pois é, não sei se faz sentido isso. É que foi muito especulação, né, Rodrigo? Foi Entendi. falado que uma das estratégias poderia ser isso, mas não se sabe se está andando, se não está. Até faz alguns dias que não falaram mais sobre, né? Então não se sabe, mas o que tem que explicar é, se essa for uma medida mesmo adotada, não é algo que vai ser rápido. Vai ser feito todo um processo, toda uma negociação. Então, não é algo que é resolvido do dia para a noite. E tem que haver a negociação. Maravilha. Proteger minha marca pode ser para qualquer empresa de qualquer tamanho? Exatamente. Pode? Desde a pessoa física que está iniciando o seu negócio até a grande empresa. Eu posso proteger com o meu CPF, alguma marca? Pode proteger com o seu CPF, uma marca. Desde que comprove que atua naquele segmento. Né? Entendi. E como é que funciona a preservação de autoria de obras culturais, por exemplo? Uma música, uma letra? Porque também a gente vê toda hora assim, essa coisa de isso aqui é copiado de alguém, né? E isso gera toda uma discussão em torno da paternidade, da maternidade, daquele produto, daquela ideia, daquele verso, daquela música. Sim, esse tipo de proteção de fotografia, de livro, de música, né? É uma proteção que é feita em outros órgãos, não é feito no MPI, que são as proteções de direito autoral. Então, eu consigo fazer a proteção. Se eu criei um e-book, um livro, se eu fiz uma música, eu consigo proteger a letra, eu consigo proteger a melodia. Então, é por direito de autor essa proteção. E um artista pode te contratar, por exemplo, para cuidar disso? Não só pode, como deve. Artistas... Vocês fazem isso normalmente? Sim. É comum isso? É bem comum. Como fica isso em dias de inteligência artificial? Eu estava ontem brincando com um cliente amigo, tá, com uma empresa de aniversário agora. Nós jogamos meia dúzia de palavras-chave lá num aplicativo de música e ele me trouxe um jingle maravilhoso. Vai virar um inferno a vida de vocês, de todo mundo a partir daí. Hein? Então, tem muita discussão ainda, que no Brasil não foi sancionada nenhuma lei sobre, né? Mas se tem muita discussão em relação a isso. Quem que é o dono dessa criação? É quem criou a ferramenta? É a ferramenta? Ou sou eu que dei subsídio para a ferramenta criar? Então, é bem confuso isso, né? Nos Estados Unidos, houve uma concessão de um direito autoral que foi criado por inteligência artificial. Mas ele era concessão para quem?
Eles deram a concessão para o autor em conjunto com a inteligência. O autor, no caso, que deu as palavras-chave. O que aconteceu? Nesse caso, ele teve que provar que houve não sei quantas interações solicitando mudança naquela obra. E daí foi passou concedido. a ser um pouco mais dele. Exato. Mas daí quando ele tem que dar a parte financeira para ele dar para quem daí? Para quem inventou, para quem é dono da... Não, daí ficou para ele, né? Essa invenção mesmo que por IA. Então, assim, aqui no Brasil a gente está trabalhando, a nossa legislação é muito antiga. Por exemplo, na nossa legislação de patentes, que ela é de 92 a 96. E... O mundo era outro. Era muito pouco digital em 96. Exatamente, tanto que a legislação diz que programas de computador em si não são passíveis de patente ainda. Imagina. Agora, imagina obras criadas... Windows não pode ser... Não poderia ser. Então, a gente trabalha com uma legislação muito antiga. Isso vai, para enquadrar essa parte de propriedade intelectual, isso vai ter que ser revista. A legislação vai ter que ser revista. Maravilha! Uma pauta pululante, né? Para quem vive diversos negócios, para quem enxerga que, bom, isso vai ter um desdobramento na nossa vida pessoal, para bem, para ruim. E a gente tem que ficar de olho, né? Porque nem sempre é para bem, quase sempre é ruim. E aí o direito está aí para nos proteger, né? As legislações estão aí para serem atualizadas também, para que acompanhem o passar dos tempos. Fernanda Halter, adorei conversar contigo. Muito obrigado por essa entrevista, por essa conversa de peso. Eu que agradeço o convite. O pessoal aí precisando proteger alguma marca, alguma patente, algum direito autoral, está à disposição. Village, marcas e Village, patentes. marcas e patentes. Cuida de carreira também, ó, já entendi até isso. Um agradecimento aos nossos parceiros, Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH, Eloqufer Fechaduras e Acessórios. Hoje uma conversa de peso com a sócia da Village, Marcas e Patentes, Fernanda Halter. Um convite a você para que continue com a programação da nossa Vale TV.